E aí, galera, boa tarde. Iniciando mais um giro nosso hoje pela África. Temos feito diversos debates aqui, conseguindo apresentar um pouco da perspectiva da América Latina e da África na crise do coronavírus. Conforme vocês forem chegando aqui, vão deixando um like pra gente. Quadradinha, meu baby, hoje eu te quero achar. Não diz nada, baby. O som tá bom, tô a gostar. Aqui nós estamos começando com um som da Iola Araújo, angolana, uma das cantoras aí mais influentes aí da nova geração. Vão chegando aí, galera, compartilhando. Vou chamar aqui a Cecília Kitombi para participar conosco, nosso bate-papo de hoje. Cecília. Tu gosta da Iola Araújo, Cecília? Gosto. Gosto. Costumo ouvi-la algumas vezes, não com muita frequência, mas costumo ouvi-la. Colocando Bastante ela para conhecida aqui. live. Vou colocar uma outra aqui, ó. Então, galera, boa tarde de segunda-feira, iniciando mais uma semana, aí o nosso giro pela América Latina, nosso giro pela África. Hoje nós estamos aqui com a Cecília Kitombi, uma ativista, advogada, angolana, que vai estar aqui conosco hoje, falando um pouco sobre a crise do coronavírus também na Angola, e nós vamos falar um pouquinho aqui de como está a nossa crise no Brasil. Vamos fazer um bate-bola. Tudo bom, Cecília? Tá tudo bem, Laura. Também quero agradecer mais pelo convite e também quero agradecer a todas as pessoas que estão aí a assistir do outro lado. Só para retificar, eu não sou advogada, eu sou assistente social. Então, exato. Sou assistente social e trabalho também com uma organização não governamental e também sou ativista social, feminista, enfim. Tenho aí estou muito engajada nas lutas de classe, nas lutas sociais. Tem sido essa a minha luta cotidiana em Angola para ver se conseguimos melhorar a condição de vida dos angolanos. Muito bem. Eu que agradeço por ter aceitado o nosso convite para poder estar aqui conosco hoje conversando, né? Queria pedir um pouquinho de desculpas ao nosso público, né? Hoje a gente teve alguns problemas técnicos aí, computador travando, internet, né? Mas nós temos feito um exercício de tentar fazer desses nossos dias de isolamento social aqui no Brasil um espaço na nossa rede social de informação de qualidade, a gente conseguir ter um olhar um pouco mais amplo, né, sobre o mundo. Temos feito esse exercício nos últimos dias, né? Queria lembrar todo mundo, né, que curta aqui a nossa live, que compartilhe a nossa live para que ela possa chegar a mais pessoas aí. A rede social é um exercício contínuo de engajamento, né? Então, todo mundo que está aí nos assistindo, multiplique aí a nossa live de hoje. Cecília, como está hoje a situação do coronavírus na Angola? Como está sendo a recepção, né? Eu vi algumas matérias que falavam sobre a dificuldade da população de aceitar o estado de calamidade, né? A gente sabe que tem complexidades com o governo local, enfim. Como está essa situação? Laura, bom, antes de eu entrar exatamente na questão de como é que está a situação aqui, como é que está as questões das dificuldades das pessoas, acho que é importante situar, sei que várias pessoas nos poderão
nos estejam a ver e a ouvir de diferentes partes do mundo, talvez situar um pouco. Angola é um país que faz parte da África Austral e faz, digamos assim, fronteira com vários países da África, incluindo a República Democrática do Congo, a Zâmbia e outros países. Portanto, nós somos um país com cerca de 26 milhões de habitantes. Esses 26 milhões de habitantes estão distribuídos em 18 províncias, que aí no Brasil chamariam estados, não é? Estão distribuídos em 18 províncias e, portanto, 53% dessa população, cerca de mais ou menos 13 milhões de habitantes ou 14 milhões, são mulheres. São mulheres entre dos 0 aos 60, 80 anos, enfim. Portanto, este é o nosso contexto. Dito isso, e olhando para a pergunta que acabou de nos fazer, a situação em Angola, portanto, nós estamos nesse momento. O primeiro caso de coronavírus apareceu em Angola ou foi notificado no dia 21 de março. E desde então, o próprio governo tem tomado várias medidas de âmbito econômico, de âmbito social, de âmbito também para a área de saúde, de uma forma específica, para tentar combater a pandemia em Angola. E nisso, efetivamente, as famílias, as mulheres, os homens, os jovens têm estado a enfrentar, digamos assim, algumas dificuldades. Como nós diagnosticamos ou notificamos os primeiros casos no dia 21 de março, a partir do dia 27 de março, nós entramos num estado de emergência. Então, ninguém pode sair para fazer, digamos assim, para pelo menos os que trabalham do ponto de vista em instituições que não são instituições essenciais, como supermercados, como hospitais, essas pessoas não podem, de facto, têm de ficar mesmo em casa. Só que nós temos uma população que praticamente 98% dessa população vive e domina o setor informal. E esse número de pessoas quer dizer que estão na rua para sobreviverem, têm de vender, estão ligadas ao mercado informal. Umas, para ter acesso a alimentos, têm que estar ligadas ao mercado informal. Então, o Estado também tentou olhar um pouco para esta situação e, digamos assim, colocou algumas pessoas, alguns limites. Então, nós temos os mercados a funcionarem 3 vezes na semana, mas temos outros mercados, digamos assim, outras praças, outros locais, que praças aqui nós chamamos de locais de vendas de produtos essenciais, que estão mesmo fechados. Estão fechados e, portanto, muitas das famílias, muitas mulheres, muitos homens ficaram sem como ganhar o seu pão. E mesmo aqueles que conseguem ir à rua têm algumas dificuldades em função das medidas que estão a ser implementadas pelo governo. Então, as dificuldades continuam. Se nós olharmos para Angola, apesar de se ter apesar de se ter colocado já, estamos em estado de emergência, mas boa parte da população, boa parte das mulheres, boa parte dos jovens, boa parte de homens estão na rua. Porque o angolano vive da rua para subsistir, para se alimentar, para poder trazer mantimentos em casa, precisa ir para a rua. Não existem empregos, o emprego formal, não é, de estar no escritório, digamos assim, ainda é um privilégio para poucos. Então, esta é a grande dificuldade que o Estado está a ter em ter o controle da prevenção do coronavírus em Angola. Cecília, boa parte da população angolana vive do setor de serviços e uma boa parte do trabalho informal, como tu bem estavas dizendo, né? Tu consegue nos quantificar, assim, porcentagem, para a gente ter uma noção, assim, do que significa para a economia de Angola esse setor informal? Bom, para a economia, nós, em termos econômicos, nós ainda não conseguimos, digamos assim, estruturar e repensar o setor informal. Não há ainda um pensamento econômico sobre como é que o setor informal pode contribuir, inclusive, para o desenvolvimento da economia do país. Agora, é verdade, só para teres uma ideia, como eu estava a dizer, em termos percentuais,
nós vamos dizer que o setor informal emprega cerca de 62% da população economicamente ativa. Quer dizer, população entre os 15 anos aos 35 anos ou aos 50 anos, se quisermos dizer, do número que eu avancei aqui, somos 26 milhões, agora já se fala em 30 milhões, quer dizer que 62% desse número, dos 15 a mais ou menos 50 anos, até mais cedo. Nós temos crianças nos mercados desde os 7, 6 anos em Angola. Tu já vês pessoas na praça, já vês crianças a zongarem, já vês crianças a fazerem negócios, a venderem alguma coisa. Então, nós temos essa cifra de pessoas que vivem do setor informal. E depois, temos essas 62% de pessoas que maioritariamente são mulheres, que estão na rua a tentarem sobreviver, desde a venda de abacate, da banana, do peixe, variados produtos. E depois tu vais ter, no outro 98% dessa população, e isso são dados que estão disponíveis num documento do nosso Instituto Nacional de Estatística, tu vais ver que depois tem esses 62% de pessoas que estão empregadas pelo setor informal, e depois nós vamos ter 98% da população que sobrevive do setor informal. Ou seja, tem aqueles os que compram, os que acedem ao mercado informal, que é praticamente quase toda a população. Quer dizer que a nossa estrutura econômica é toda formada pelo setor informal. Nós sobrevivemos porque o setor informal está, digamos assim, a romper barreira, a forçar a barra e a tentar se impor no mercado. Então, é pensando dessa forma que a pandemia do coronavírus, quando diz fique em casa, esse fique em casa para contextos como o nosso da Angola e se calhar outros contextos africanos, esse fique em casa não é bem fique em casa, porque tu vais ter que escolher entre eu ficar em casa e morrer de fome para não morrer de vírus. Ou seja, se o vírus não te mata lá fora, a fome mata-te dentro de casa. Sim. Porque nós temos, só para terminar, temos pessoas em Angola que, para sobreviverem, para comerem, para fazer uma alimentação ao dia, elas precisam ir vender. Temos pessoas que só comem quando vão à rua. Elas têm de ir vender para poder chegar a casa e trazer mantimento. Como dizer a essa pessoa fica em casa? Sim. Então, é um contexto bem diferente de outros contextos que se pode efetivamente combater o coronavírus através dessas medidas do fica em casa. E o governo está um pouco atento com relação a esse contexto. Não, eu ia, inclusive, fazer uma pergunta com esse gancho, assim. O coronavírus, ele evidencia todas as questões, os problemas estruturais que nós temos na sociedade, no mundo, né? Aqui no Brasil também não é diferente. Nós temos aí um número muito significativo da população que está no trabalho informal, né, que são autônomos, né, e que a partir do momento que nós temos uma política de isolamento, de distanciamento social, essas pessoas têm sua renda diretamente afetada, porque exatamente vão para a rua para poder na hora do almoço para poder garantir a janta, né? Então, exatamente. Esse é o fluxo. Depois de muita pressão aqui, nós conseguimos garantir, aprovar, não porque o governo federal queria, o governo federal não queria, né, mas o parlamento, né, o Congresso Nacional, garantiu, aprovou uma lei, né, garantindo um programa de transferência de renda, né? Exato. Durante o período do coronavírus. Então, durante a crise do coronavírus, nós vamos ter uma renda emergencial, né, que aqui no Brasil varia entre R$600 e R$1.200 para desempregados, trabalhadores autônomos, pessoas que têm o Bolsa Família, que já é um programa de transferência de renda que nós temos aqui há alguns anos no Brasil, né? Essas famílias, mulheres, mães de família, né? Que são chefes de família, esse público-alvo vai receber essa renda emergencial. Aí na Angola, foi possível a estrutura governamental garantir algum programa de transferência de renda a fim de auxiliar que as pessoas possam estar menos nas ruas? Ou só foi discutida a política de isolamento social sem garantir que as pessoas pudessem ficar em casa?
Bom, poderá estar errada em alguns pontos, mas aquilo que tem chegado a mim como informação, nesse momento, o Estado angolano está a tentar criar algumas medidas para, digamos assim, ajudar as famílias. Mas essas medidas não estão relacionadas diretamente com acesso à renda, com acesso, digamos assim, com acesso ao dinheiro, por exemplo. Como é que eu traduzo isso? Nós em Angola não temos um sistema, e aí é onde está o problema de essa pandemia afetar de forma estrutural o país, porque nós não temos um sistema social organizado que nos ajudaria a ter um controle e a dizer quem é que vai receber determinado benefício. Então, nesse momento, o Estado angolano nós tem um programa que é o Programa de Transferências Sociais Monetárias, mas esse programa ainda não está em execução. Provavelmente entra em execução a partir de maio, mas também digamos, nós temos 64 municípios e apenas 5 municípios numa primeira fase vão beneficiar. E depois, levando em consideração algumas medidas sociais que o governo tem tentado adotar, as medidas sociais estão mais voltadas, digamos assim, ao apoio, ao acesso a crédito aos agricultores, por exemplo, porque a agricultura continua a funcionar na sua normalidade, e também criou-se uma espécie de uma solidariedade interna e social que está a permitir com que os mais vulneráveis, e aqui, quando eu digo os mais vulneráveis, para o contexto da Angola, o governo começa pelas pessoas que estão institucionalizadas, as crianças que estão institucionalizadas, os idosos que estão em lares de idosos, as viúvas que não têm, digamos assim, que não têm, as viúvas que têm que cuidar dos filhos sozinha, mas, como sabemos, essas medidas são direcionadas a esse grupo-alvo, a esse grupo que é chamado de grupo vulnerável. Mas num contexto pandêmico, como estamos a viver, nós não podemos só olhar para esses grupos. Porque imagine, há pessoas que tinham salão de beleza, que vendiam roupas, salão de beleza que tratavam de cabelos, e tinham lojas de roupas, que tinham que vender roupas, que a essa altura este setor está fechado. Há pessoas que davam aulas, que trabalham em colégios, que ganham em função do recurso que eles em função das aulas, dos horários em que têm de dar aulas, e, portanto, estas pessoas hoje também são vulneráveis. E no nosso contexto, as políticas econômicas, as medidas econômicas não estão para servir às pessoas, digamos assim, que estão fora do setor formal. E no setor formal, por exemplo, criou-se um benefício nos próximos 2 meses, os trabalhadores que oferem pela função pública, pelas empresas, estes não poderão ser descontados o que chamamos de, acho que é a Segurança Social ou IRT, Imposto de Renda de Trabalho, uma coisa assim, que são os 3% em Angola que é retirado nos nossos salários no final do mês. Estes não deverão ser retirados nos próximos 2 meses. Então, são algumas medidas paliativas que vamos acompanhando. E depois tem um programa de cestas básicas. Algumas famílias, não sei dimensionar, se nós estamos a falar de uma população que cerca de 1,5 milhão dessa população vive em extrema pobreza antes do fator pandemia, e agora com o fator pandemia, digamos assim, que mais pessoas entram para essa estatística, digamos assim, de pessoas vulneráveis, de pessoas sem emprego, porque há uma previsão de perda de empregos de algumas pessoas ao longo dos próximos meses, já contando de abril, e há pessoas que já não estão a receber salários desde março. Agora imaginemos, se as medidas não forem direcionadas, pensando que o grupo de vulneráveis aumentou para o país, então elas não vão ser eficazes, não vão ser abrangentes, não vão ser sistemáticas e não vão poder dar respostas, de facto, àquilo que são as necessidades básicas das pessoas. Então, em termos de medidas sociais e de atenção, ainda não estamos a ver uma atenção que deverá também ser dada a pessoas que não estejam ligadas ao setor formal. Temos que pensar
numa estratégia de como nós vamos atender as pessoas no setor informal e que não pode só passar pela aquisição de uma cesta básica, porque temos que pensar, eu vou receber uma cesta básica hoje e depois, daqui a uma semana, na próxima semana, como é que vai ser a minha vida? Como é que vai ser? Então, se estabelecêssemos um fundo, digamos assim, uma renda mensal para aquelas pessoas que efetivamente estejam também no setor informal e que entrem e que se estabeleça uma nova categoria de vulneráveis, talvez dessa forma nós pudéssemos dar resposta à condição social que é precária, que nesse momento muitos angolanos se encontram. Sim, então, sim. É isso. No giro que nós temos feito dos países, enfim, a gente encontra situações muito semelhantes, por isso da desigualdade e da estruturação estatal, né? O que varia um pouco é como posso dizer, a consolidação, digamos assim, da estrutura pública, especialmente dos sistemas de saúde, né? Essa estruturação que impacta também nas respostas, digamos assim, que cada país tem conseguido dar para a crise do coronavírus. O exemplo que nós temos aqui na América Latina, talvez seja o nosso pior, apesar do Brasil ter os números mais elevados, inclusive pelo seu tamanho, mas o país da América Latina que nós temos uma situação mais periclitante aqui é o Equador, né? Que o sistema colapsou e enfim, muito difícil como o país está conseguindo responder, como o país está respondendo à crise do coronavírus, né? Como a Angola tem se preparado o seu sistema de saúde para responder ao aumento da demanda com a crise do corona? Hoje vocês têm 24 confirmados, né? E tiveram 2 mortes até o momento, né? Mas já há uma preocupação do governo em aumentar os leitos, em conseguir respiradores, enfim. Olha, primeiro é situar o nosso sistema de saúde, do ponto de vista legal, ele está muito bem requintado, muito bem pensado. Temos todos os níveis, o nível primário, da atenção à saúde, o nível secundário, temos o nível terciário. E em termos de investimento, Laura, nós, ao longo dos vários anos, a saúde é um dos setores em Angola que menos tem beneficiado de recursos. Só para teres uma ideia, e nós temos trabalhado um pouco com a questão do orçamento geral do Estado, que é o orçamento público. Se a recomendação internacional é que a saúde como um todo, não é de forma integrada, a saúde pública, a saúde preventiva, a saúde curativa, como um todo, receba pelo menos 15% do orçamento. Para tu teres uma ideia, nós temos um orçamento para a saúde que não chega, muitas das vezes, a 5% no orçamento. Começando e quando esse investimento quando é feito esse investimento, quando a gente vê que esse investimento vai diretamente para o setor, digamos assim, para os cuidados terciários de saúde, que é para os hospitais de referência, ao todo o investimento em termos de infraestrutura, mas para os hospitais de referência. Quando a gente vai para as comunidades, quando a gente vai para os municípios, quando a gente vai para algumas províncias, nós notamos que a atenção à saúde primária, da atenção a questões básicas de saúde, como a malária, que nós temos muito aqui, como o HIV-Sida, com problemas básicos que nós temos aqui, a atenção não é dada de forma segura. E com a questão do coronavírus, o Estado angolano está a ser forçado a reforçar o orçamento para o setor da saúde. E esse reforço do orçamento para o setor da saúde, que agora, só para o combate ao coronavírus, está avaliado em mais ou menos 22 mil milhões de kwanzas. Eu não sei quanto é que isso fica em reais, também não consigo agora dizer em dólares quanto é que fica, mas só para combater o coronavírus ao longo dos próximos meses, o Estado angolano está a prever aí alocar cerca de 22 mil milhões de kwanzas. E este valor, digamos assim, é para tentar harmonizar, digamos assim, o sistema de saúde.
desde a criação de ventiladores, a manutenção das infraestruturas, e nós já temos por todo o país estruturas preparadas, conforme o governo, esse é um discurso do governo, não é? Felizmente, a Angola ainda não está no estágio de se preocupar. Olha, não temos muitos casos da doença ainda em Angola, temos apenas 24, e esses 24 casos que nesse momento temos 16 casos ativos, porque temos 6 recuperados e registramos 2 mortes. Portanto, esses 16 casos estão concentrados na capital do país. Estando concentrados na capital do país, sendo esse número reduzido de casos, há um controle maior de cura, de tratamento, digamos assim, desses casos a nível do governo. Então, o que nós temos ouvido é que as estruturas estão preparadas, é que está-se a negociar todo o processo para termos os tais ventiladores, para termos máscaras suficientes para os médicos, portanto, garantir todos os materiais e todos os serviços de biossegurança. Este é o discurso. Agora, esperamos que não temos ainda registros de casos comunitários, e isso ajuda também o próprio governo a ter um controle sobre a pandemia, mas temos outros desafios que possivelmente... Antes disso, nós recebemos ainda há cerca de 2 semanas ou 1 semana e meia, um grupo de mais ou menos 400 médicos cubanos que estão nesse momento em Angola, que também vieram, para ajudar, para ajudar. Quantos médicos cubanos? Mais ou menos, se eu não estiver em erro, mais ou menos 400 médicos. 200 médicos, isso. 200 médicos, yeah. Recebemos 200 médicos cubanos que também estão em Angola e que vão, de facto, que vieram para apoiar e ajudar no tratamento e na prevenção da doença. Então, o nosso sistema de saúde, do ponto de vista do contexto, é débil, porque nós não conseguimos, às vezes, tratar... não temos um controle sobre a malária, que é uma das doenças que mais mata em Angola, que mata crianças dos 0 aos 5 anos, que mata adultos dos 50 aos 60 anos. Nós não temos muitas pessoas com problema de VIH-Sida, temos pessoas com tuberculose, temos pessoas com doenças respiratórias agudas. Se na Europa a morte pelo Covid ou pela Covid é dos 70 para cima, possivelmente nós em Angola já verificamos os 2 jovens que faleceram tinham cerca de 35 e 37 anos, mais ou menos. Foram jovens. Portanto, para nós aqui, no nosso contexto, ainda bem que espero que a situação não venha a ser alarmante, não entramos num caos total. Possivelmente, em função da nossa pirâmide, venha a assolar jovens, crianças. Aqui a pirâmide poderá mudar. Se em outros contextos são pessoas com 70, 80 anos, nós aqui, por conta das várias outras doenças, várias outras patologias, várias outras endemias que existem no nosso país, a perspectiva de afetar pessoas jovens é muito grande. Então, daí que nós temos que continuar a reforçar o nosso sistema de saúde e esse desafio, deixa-me dizer, Laura, não é um desafio só para combater a pandemia. Deve ser um compromisso do Estado, um compromisso do governo, deve ser um compromisso cotidiano, porque nós não podemos esperar uma pandemia para dar resposta aos problemas sociais que as pessoas vivem. E, para mim, a questão da Covid não pode nos assustar no sentido de que agora está morrendo muita gente, agora o sistema de saúde colapsou. Os nossos sistemas de saúde, pelo menos em Angola, já anda colapsado há muitos anos. E com uma pandemia como essa, é nefasto. Se nós, de facto, por isso que a importância, e eu aí é que eu dou mesmo uma salva de palmas ao nosso governo. O nosso governo se antecipou. Antes mesmo de termos casos em Angola do coronavírus, nós já tínhamos uma comissão interministerial a funcionar. Nesse momento, nós já temos hospitais preparados para eventuais casos que venham a surgir em várias partes do país. Então, para nós, esse trabalho não pode terminar depois que a Covid vai embora. Deve ser contínuo, sistemático, para garantir, de facto, que a saúde do angolano e da angolana seja, de facto, prioridade. E pensar também, claro, o nosso orçamento para garantir os serviços mínimos de saúde.
Cecília, essa questão da antecipação, ela é muito importante, né? Como tu disse, vocês não têm nenhum caso ainda de transmissão comunitária. Os 24, então, pegaram fora da Angola, né, o vírus, né? Exato. Dentro dessa política de antecipação do governo, como está a questão das testagens, né? Aqui no Brasil, hoje, nós temos aí 39 mil confirmados, né? Mas nós acreditamos que esse número seja bem superior a isso, porque a nossa condição de fazer testes é muito baixa. Hoje nós temos testes aqui direcionados aos profissionais da saúde e profissionais da segurança pública. Não há uma política de testagem em massa da população. Então, na verdade, nós temos esses números, mas muitas pessoas, inclusive, vêm a óbito, e lá na sua certidão de óbito, ao morrerem, está síndrome respiratória aguda, o motivo da morte. E, na verdade, esse aumento de morte por crise respiratória aguda são muitas suspeitas de mortes por coronavírus, né? Bom, nós aqui, o que eu pude identificar e acompanho pelas notícias, e porque eu costumo dizer que também é um dos pontos positivos da Angola, é que está a haver uma comunicação, não é só regular, é uma comunicação cotidiana. Todos os dias nós recebemos um ponto de situação de como é que está a evolução da pandemia em Angola. E todos os casos são casos importados. Agora, é verdade que essa questão da testagem a nível das comunidades é uma preocupação. É uma preocupação de vários especialistas, inclusive no âmbito de saúde pública, de várias pessoas. E, portanto, nós ainda não temos assistido uma testagem massiva em locais como os mercados, em locais como os próprios hospitais, esses lugares que são lugares que há muita movimentação de pessoas. Aqui a testagem está muito direcionada ainda às pessoas que chegaram de viagem, sobretudo desde o dia 17 ou 16 de março, que começaram a entrar para o país. Nesse momento, o país fechou as fronteiras, ninguém entra, ninguém sai, e, portanto, o que nós temos que pensar é exatamente como, ou seja, nós temos que avançar com a testagem comunitária para garantir, de facto, não só a vigilância, mas e, sobretudo, o controle da pandemia no país. Porque a falsa ideia de que ou seja, pode ser uma falsa ideia pensar que o vírus só está com as pessoas que vieram de Portugal ou que vieram da China, porque essas pessoas, muitas delas, escaparam aos olhos do próprio governo e se relacionaram com outras pessoas. E, possivelmente, mesmo que elas digam quais são essas pessoas com quem tiveram contato, não é suficiente para a gente medir só no âmbito dessas pessoas. É preciso estender um pouco mais. E aqui a testagem comunitária, eu penso que será o próximo passo do próprio governo. Agora, deveria ser feito já, agora, nesse momento, porque nós estamos a 4 ou 5 dias de terminar o segundo período do estado de emergência, que aqui o estado de emergência é decretado de 15 em 15 dias. Então, estamos já no segundo período. E essa fase nós já devíamos ter e ver alguns locais a serem testados. Mas também eu sei que há aí uma luta mundial, há uma luta titânica para se conseguir os testes, para se conseguir... O mercado está bem bastante saturado. O mercado está saturado e Angola sendo uma economia, sendo um país que no meio de países que estão com problemas mais sérios, como o próprio Brasil, como os Estados Unidos, como a Itália e parte da Europa, a Angola poderá ter alguma dificuldade para adquirir mais testes. Então, eu penso que nós, em Angola, devia-se pensar efetivamente em se alargar os testes para as comunidades, porque se assim não for, nos próximos dias poderemos ter casos, de facto, de pessoas que vão ao hospital com uma doença respiratória aguda, mas que, na verdade, são casos de coronavírus e nós perdemos o controle sobre quem efetivamente está a morrer ou quem, de facto, está ter o controle sobre quem é que está a sofrer dessa pandemia. Então, nós ainda não, em termos de testagem, está muito ligado apenas àquelas pessoas que tiveram relacionamento ou tiveram algum contato com quem veio dos últimos voos e
a quem deu caso, e em casos positivos, pessoas com os casos positivos, que também fez um recorte pelas famílias e fez um rastreio, digamos assim, às famílias e tentar se controlar a situação. Vamos ver nos próximos dias o que é que o governo decide. Sim. Recebemos aqui mais uma informação aqui que o Ministério da Saúde do Brasil divulgou que houve um erro na divulgação do número de mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, né? Na verdade, houve 113 óbitos nas últimas 24 horas. Cecília, a gente está quase chegando aí ao nosso fim. Tem um tema que aqui nos é muito sensível, que é a disparidade socioeconômica e a disparidade racial nos casos de coronavírus. O que ocorre no Brasil, né? Nós temos aí um número alto de infecções nos setores médios da sociedade, né? Mas um número mais alto de letalidades nos setores pobres da nossa sociedade. Então, por exemplo, São Paulo, que é o foco, digamos assim, do coronavírus no Brasil, o índice de letalidade ele é maior na Zona Leste, onde é uma área mais periférica da cidade, né? Também temos um número muito expressivo de óbitos no Brasil entre os negros. Né? Bom, por que isso, né? Bom, isso reflete a desigualdade, né, da nossa sociedade brasileira. O coronavírus evidencia isso. Uma preocupação que nós temos é como que a população mais pobre pode, não só, a gente está falando dos aspectos econômicos no começo da nossa conversa, mas também tem os aspectos sanitários. Né? Como que a galera mais pobre pode garantir a sua asepsia, máscaras, álcool em gel. Aqui no Brasil, quando teve o início do surto de coronavírus, o valor do álcool em gel foram preços abusivos nas farmácias, né? Quem é mais pobre acabou ficando com muita dificuldade de garantir isso. Sem contar o outro elemento muito importante, que é o do saneamento básico aqui no Brasil, que é um grande problema. Né? Nós temos aí uma alta porcentagem do país que não tem saneamento básico, né? E isso acaba limitando a condição das pessoas conseguirem fazer asepsia. Né? Temos comunidades, mesmo nas capitais, que ficam 48 horas sem água. Né? Vimos aí a Rocinha, uma favela do Rio de Janeiro, que tem aí 100 mil habitantes, uma das maiores da América Latina, onde as pessoas chegavam a ficar 3 dias sem ter água. Bom, como pensar em contextos de América Latina e de África, né, a condição dos pobres dos nossos continentes conseguir responder, né, a sua prevenção com qualidade? Esse é um desafio, eu acho que também é um desafio realmente, por um lado, da América Latina, e nós também aqui temos esses mesmos problemas. A maior parte da população não tem acesso à água, a população, sobretudo a população pobre. Os recursos financeiros estão concentrados na mão de poucos, e como se calhar vocês têm ouvido aí no Brasil, a Angola está fazendo um reviravolta na questão do combate à corrupção, porque fruto da corrupção, muitos dos serviços básicos, saúde, educação, saneamento básico, não chegam ou não chegaram, não têm chegado a várias comunidades desse país. E, efetivamente, eu penso que nós, como africanos, nós, como angolanos, em várias partes desse país, quando a gente pensa essa pandemia e o que ela nos propõe como solução, que é ter o álcool em gel, é ter o sabão, é ter a água, tu começas a perceber que não é possível ter acesso a tudo isso se não houver, de facto, uma vontade política de quem governa para criar e perpetuar o acesso a esses serviços. Então, nós aqui, nesse momento, em Angola, temos também problemas ligados à questão do saneamento básico. Só para teres uma ideia, mais de 10 milhões de habitantes em Angola não têm acesso débil à água. Não existem estruturas de saneamento básico em muitas comunidades. Há comunidades que ainda fazem a defecação ao ar livre, por exemplo. Então, é um problema de saúde pública muito grande que nós enfrentamos, e o que alguns com alguns dos desafios que nós temos nesse momento é efetivamente garantir o acesso à água. Há um
está-se a dizer que existe aí um programa para se redistribuir água a nível das comunidades, para que as comunidades possam ter acesso à água e poderem fazer a higiene diária. Mas há ainda muita dificuldade no acesso a essa água. Há muita dificuldade nas zonas rurais, por exemplo, de ter acesso à água. Há outras zonas que tu tens os rios, então as pessoas estão a aproveitar os rios para fazer a higiene diária. Há outras comunidades que estão a criar sistemas como o sistema de tip-tap, que é acesso à água por via de um bidão que cria-se um sistema aí de acesso à água, mas também nós temos ainda problemas em várias comunidades dessa natureza. E outra situação, você falou bem das questões da desigualdade, realmente Angola vive e sobrevive do petróleo, o recurso econômico que nós temos é o petróleo, mas esse petróleo não beneficia muita boa parte da população. Os níveis de desigualdades sociais em Angola são muito grandes. Não vou falar ainda de questões raciais, que é um problema também que nós temos, que nunca resolvemos em Angola. Aliás, a Angola foi colonizada por Portugal durante 500 anos e até hoje nós nunca falamos da colonização e dos efeitos da colonização a nível do nosso país com a seriedade que ela merece. Falamos assim de forma esporádica, mas nós nunca refletimos os impactos disso até os dias de hoje. Portanto, nós temos também problemas raciais, sim, mas nós temos problemas gritantes de desigualdade. Há quem tem acesso a tudo e há quem não tem acesso a nada. E há pessoas que nem têm noção de que podiam ter acesso a determinados bens. E quando, nesse processo agora da pandemia, se nós assistirmos à televisão, há movimentos de solidariedade, doações, as pessoas estão a oferecer sabão, estão a oferecer água, estão a oferecer álcool em gel, estão a oferecer várias coisas. E o discurso de quem recebe é um discurso de favor, de paternalismo mesmo. Estamos a olhar para o Estado como o pai, aquele que está a nos dar, muito obrigada, como se aquilo fosse um favor e não um direito. E eu acho que é aí onde está o nosso grande desafio, é a gente começar a fazer com que as comunidades não olhem para determinados benefícios como um favor, mas como um direito, mas como algo que eles merecem, é inalienável. Nós não podemos pensar que o acesso à água, que o acesso à educação, que o acesso à saúde, que o acesso à medicação é um favor que nos está a ser feito pelo Estado ou pelo governo. Não, é um direito. E essa cultura de direito é que vai nos ajudar, inclusive, a garantir a dignidade humana. E nós não temos ainda feito isso com essa veemência, e com a assertividade que precisamos. E nessa fase do coronavírus, a gente percebe bem como as nossas comunidades precisam garantir a sua cidadania por via do acesso à informação, por via do acesso a direitos como direitos mesmo, como aquilo que é próprio do ser humano, que é próprio da existência humana. E nós temos, de facto, vários desafios ainda nesse âmbito a nível do nosso país. As comunidades estão a acessar pouco aos serviços. E uma das minhas expectativas, as pessoas estão a dizer, muita gente diz por aí, que a pandemia da Covid-19 poderá ajudar os governos a refletirem, a pensarem melhor sobre os compromissos dos direitos humanos, sobre os compromissos na área da educação, da saúde. Eu acho que há todo um sistema que está a se criar que é de muita conveniência, que se isso não for, que se não gerarmos valor, se nós não agregarmos valores nos próximos dias, quando tudo isso passar, vamos voltar a estaca zero. Porque o compromisso deve ser interiorizado. A certeza de que eu estou a servir a comunidade, não só hoje, mas hoje e sempre, deve ser contínua. Então, os desafios com as desigualdades em Angola, no acesso ao saneamento básico, no acesso à saúde, no acesso à educação, porque, na verdade, isso é que o coronavírus nos está a dar uma grande lição. Nós não estamos apostando, nunca apostamos na ciência, não apostamos na educação, não apostamos na saúde, não apostamos no sistema social de proteção às famílias, de proteção às mulheres. E sem essa aposta, que já é um compromisso anterior à pandemia, se não for levado a sério nos próximos dias, nós não vamos continuar a ter surpresas
quando pandemias como essas acontecem. E, efetivamente, mesmo quando essas pandemias vêm de um grupo privilegiado, porque pelo menos aqui é o que se diz, não é? A pandemia vem de um grupo. Nós em Angola disse assim: olha, quem trouxe a pandemia são as pessoas que viajaram, os que têm dinheiro. Mas quando essas pessoas que viajam, que têm privilégios, que são assalariados, que têm bons salários, têm acesso à saúde privilegiada, podem ir a uma clínica, ser tratados e recuperarem facilmente. Mas se ela for para um pobre, possivelmente as chances desse pobre morrer de coronavírus é maior do que o rico que, digamos assim, importou ou trouxe a doença para Angola. Então, os problemas, as assimetrias em Angola são extremamente grandes. Então, nós temos aí desafios grandes ainda com relação à saúde pública, com relação ao acesso aos serviços públicos, com relação ao acesso à água, acesso ao saneamento e outros serviços que iriam garantir, de facto, uma atenção maior, que iriam nos ajudar, digamos assim, também a ter um controle maior sobre a pandemia no nosso contexto. Exato. Então, pessoal, estamos chegando ao fim aqui da nosso bate-papo. Recebemos a maravilhosa Cecília Quitombi, muito obrigada. Assistente social, ativista, militante. Queria lembrar todo mundo, gente, que essa semana nós temos aí uma agenda bastante intensa de debates, de lives aqui na nossa página, tá? Vou aproveitar aqui e lembrar para vocês que amanhã nós vamos receber aqui o cônsul-geral de Cuba, Pedro Monzon, né? Cuba aí que tem cumprido um papel muito importante. Cecília estava nos contando agora dos 200 médicos que eles enviaram para Angola, e assim Cuba tem feito em diversas partes do mundo, cooperando muito internacionalmente, né? E nós vamos poder bater esse papo muito bacana amanhã aqui com o Pedro Monzon, cônsul-geral de Cuba. Na quarta-feira, nós vamos ter aqui, Cecília, o Miguel de Barros, né? Um sociólogo, conheço. Né? Um grande ativista africano de Guiné-Bissau. 2008 foi escolhido aí a personalidade mais influente da África Ocidental, exato. Um grande papo conosco. E na sexta, nós vamos ter aqui a Enia Lipanga e a Denise Namburete, de Moçambique, né? São duas especialistas em comunicação para a saúde. Eu sou jornalista aqui, acho que a gente vai poder bater uma bola bem bacana aí na sexta-feira, né? Lembrando todo mundo, além de curtir nossa página para estar aqui recebendo as nossas informações, lembrando todo mundo nossa campanha de solidariedade aqui no Brasil. Todo esse papo que a gente está batendo agora, Cecília, a gente sabe das dificuldades dos governos, né? E aqui no Brasil, vários grupos têm tido ações de solidariedade para ajudar nesse momento, né? Exato. Esse é o nosso grupo, nosso coletivo Multiplicidade também tem feito uma campanha para arrecadação de alimentos, produtos de higiene, limpeza, para levar para comunidades carentes aí, para poder ajudar também quem está passando por um momento de dificuldade a garantir sua sepsia, sua alimentação nesse momento tão Exato. Quem ainda não doou, voluntário, nós estamos abertos, tá? E nos encaminhamos para o nosso fim, queria passar para a Cecília fazer suas considerações finais, agradecer muito, maravilhosa aqui, né? Nossa, nos ajudou bastante assim, a visualizar um pouco mais da Angola, nosso país irmão, né? Também, colonização portuguesa, né? E agradecer muito. Sabe que a minha irmã se chama Luanda, é o nome da minha irmã. Exatamente aí, por reivindicar nossas origens, nossa cultura. Enfim, então queria passar para ti, Cecília, poder fazer as considerações finais de hoje. Em termos de considerações finais, eu acho que esse desafio de combater, de facto, o coronavírus, e eu tenho notado um pouco isso, tem que, de facto, passar não pode ser um ONU dos países, tem que ser, de facto, um combate global. Temos que pensar os países todos, temos que agir de forma global para que, de forma localmente, cada um possa fazer a sua parte. Mas temos que reforçar a questão da coordenação institucional. Sobretudo em Angola. Temos que melhorar, de facto, a coordenação institucional para, de facto, termos um controle sobre quem é
quem é que nós temos, como é que está a questão da vigilância epidemiológica no nosso país. Isso para mim, é fundamental. E talvez uma última palavra é dizer que o mundo está a viver essa situação, mas que ela vai passar. Eu tenho certeza de que vai passar. É uma fase. E, de facto, muitos dos nossos irmãos vão ficar pelo caminho, mas nós e outros que, se calhar, espero não morrer do coronavírus, né? Nesse momento, somos todos potenciais mortos. Somos todos potenciais doentes e, possivelmente, estamos aqui a falar hoje, amanhã pode ser que a Cecília apanhou, a Laura apanhou, enfim, somos todos potenciais ou infectados, ou seremos infectadas pelo coronavírus, mas temos que ter certeza que alguns vão ficar pelo caminho, mas os que puderem prossigam sem pensar, de facto, prossigam pensando que têm que fazer o melhor para que a geração futura não sofra o que a nossa geração está a sofrer. Sobretudo nós, a população negra, nós temos sofrido muitas situações, não só pandêmicas, temos sofrido, inclusive, assaltos econômicos, enfim, os nossos países têm passado, sobretudo em África, temos passado por várias dificuldades. Então, é importante que uma palavra de coragem a todas as pessoas, a todos os africanos, a todos os angolanos, a todos os brasileiros, é de que este é um momento que será passageiro, porque a força que nós temos de ultrapassar é maior do que o próprio vírus que circula por aí. Então, quero deixar aqui um apreço a todos e muita força nessa luta. Por último, também gostava de dizer que eu estou com muitas saudades do Brasil. Sabe que eu estudei no Brasil um tempo, em São Paulo? Eu vivi em São Paulo 4 anos. Exato. Eu fiz o meu mestrado na PUC. Então, tenho muitas saudades do Brasil e espero que depois que passe toda essa situação, toda de 2017 que eu não vou ao Brasil, espero depois de toda essa situação eu possa pisar no vosso chão e sentir, de facto, toda a emoção que eu senti quando eu vivi nos anos de 2011 a 2015, que foram anos maravilhosos. Tenho muita história, carrego muita história do Brasil. E então, vocês, meus irmãos negros, muita luta, muita força. Saibam que a partir da Angola, a partir da África, muitas de nós estamos a lutar em vosso nome e temos certeza de que vocês também estão a lutar em nosso nome. Então, muita força e muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui hoje e partilhar um pouco da nossa experiência com relação à situação do coronavírus em Angola. Eu que agradeço, Cecília, maravilhosa. Será um prazer, quando passar tudo isso, poder te receber aqui. E seguirmos juntas aí, lutando aí para construir um país, um mundo melhor e fazer dessa experiência, como tu bem disse, do coronavírus, um momento onde mostre que o estado das coisas, a forma como o mundo vai, ela não serve para todos, que essa ordem precisa ser alterada, né? Exato. Estamos aí prontas para lutar com as nossas mãos. Um abraço, querida, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo aí que nos acompanhou. Continuem aí durante a semana aí participando dos nossos grandes debates. E vocês podem ver que nós trazemos aqui uma mulherada de tudo que é canto do mundo, aí as lideranças femininas, feministas, construindo aí um mundo mais justo, mais igualitário. Um abraço, Cecília. Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau, outros para vocês. Tchau. Obrigada, gente, por me terem suportado. Ok, tchau.